Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. Amém, irmãos. Glória a Deus. Quero mais uma vez compartilhar a palavra de Deus com você. A pastora Luísa está de férias, assim como muitos pastores. Mas glória a Deus que nós estamos aqui, você também, amém? Que bom que você veio para a reunião. O Brasil não está na final mesmo. Mas eu sei que talvez você queira assistir assim mesmo, né? Eu vou tentar acabar o culto um pouquinho mais cedo, para dar tempo de você chegar lá na sua casa, ok? Quantos irmãos vão assistir aí a final da Copa do Mundo? Muitos, né? Ok, então não precisa ficar ansioso, ok? Aleluia, já está tudo já está feito. Glória a Deus. Eu quero continuar compartilhando a palavra de Deus com você. Quero que você preste atenção. Olha para cá, por favor. Amém? Faça silêncio agora. Eu quero compartilhar uma verdade com você hoje, muito poderosa, sobre o descanso. E eu oro para que você receba essa verdade hoje. Qual que é a verdade, pastor? É a verdade que nós podemos descansar no meio da guerra, porque eu quero insistir nisso com você. Eu tenho compartilhado a palavra de Deus com você, nós temos falado, e cada dia mais eu tenho plena convicção disso, de que é no momento que você descansa, que você vê a ação de Deus. Domingo passado nós falamos sobre isso, e eu mostrei para os irmãos, lembrei a palavra. Cada vez que você pega o problema, você estrangula o favor, você fecha o tubo de azeite lá de Zacarias, que estava fluindo como um favor de Deus para resolver, porque quando você pega na sua mão, você se preocupa. Lembra que eu falei para você que a palavra preocupar em inglês, ela vem do inglês antigo e significa estrangular. Pessoas preocupadas são pessoas estranguladas, são pessoas que estão sem ar para respirar. Quando o seu nível de estresse, de ansiedade sobe, falta ar mesmo, o coração fica perturbado, inquieto, e você não consegue resolver os problemas, você não consegue realmente ver a saída das coisas, você não consegue pensar claramente. E por que, pastor, quem está preocupado não vê a palavra de Deus acontecer? Porque não está crendo. Qual que é a prova de alguém que creu? É que ele entregou, ele descansou para que Deus faça. Por isso ele está tranquilo, ele sabe que Deus está cuidando. Interessante que quando você um dia ergueu as suas mãos e aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, você creu e entregou a sua vida nas mãos de Jesus, sim ou não? Você creu que Ele era poderoso para salvar você, eternamente, para sempre. E é interessante que você não está preocupado com a sua salvação. Os irmãos estão descansados em relação à sua salvação? Quantos estão descansados? Ou você fica lembrando disso? Você deita pensando, ai meu Deus, será que eu estou salvo mesmo? Será que eu não estou? Aí você acorda preocupado, será que se eu partir amanhã eu estou realmente salvo? Não, você nem lembra desse assunto, porque aqui você aprendeu e tem entendido que uma vez salvo eternamente, que a obra do Senhor foi completa, que aquele que o Pai me deu de modo algum eu vou lançar fora, ninguém arrebata da minha mão, aquele que eu tenho, que eu comprei, não é? Que não foi você que fez nada para ser salvo, por isso você nem pode escolher não ser mais. Um filho pode até se rebelar, pode até ir lá no cartório e tirar o nome do pai, não vai deixar de ser filho, foi gerado, você foi nascido de Deus,
Eu sei que você não vai querer, mas ainda que você quisesse, não tem mais jeito de você não ser. Já um amém mais alto. É que você fica achando que você pode escapar de Deus. Pode nada. Pode nada. Você pode até tentar correr, mas ninguém lhe escapa das mãos. E Ele já te alcançou. Então veja, você confiou a própria vida, a própria eternidade na mão dEle. Mas agora está preocupado num problema. Aquele que garante a sua salvação não pode resolver os seus problemas. O que é mais importante, a sua salvação, a sua vida que você creu, ou um problema que está aí? A sua salvação, a sua vida é mais importante. Se você creu pela sua vida, por que não crer por coisas mais insignificantes, que são os problemas? Uma dívida, uma cura, um milagre, um casamento, problema a ser resolvido. Se aquele que não negou salvar você, vai negar salvar você de problemas? Não vai. Percebe a lógica da fé? Então eu tenho crido nisso, tenho perseguido isso, eu tenho visto que descansar é o caminho da fé. Uma coisa está totalmente ligada. Por isso que eu compartilhei com você que Deus dá aos amados que dormem. Todos os filhos são amados, mas só alguns conseguem dormir. E os que conseguem dormir estão recebendo, diz a Bíblia. Aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Aos seus amados que não dormem, não tem jeito de receber, porque só recebe dormindo. Mas por que recebe aos que dormem? Porque eu falei para você que em paz me deito e logo pego no sono. Logo, se não tenho paz, não consigo dormir, logo não recebo. Mas por que tenho paz? Porque entreguei na mão de quem é mais poderoso do que eu, de quem é todo poderoso, de quem me ama. Logo eu criei, tenho paz, durmo, recebo. Então, na verdade, o que Deus está dizendo é isso: se você não creu, você não tem paz para descansar e fé para receber. Por quê? Porque a fé parece uma atitude irresponsável diante do problema, mas na verdade é totalmente o contrário. É a coisa mais lógica que existe. É você entregar na mão de quem pode tudo. Então por que eu vou estar preocupado se quem está resolvendo é capaz de tudo? É todo poderoso, amém? Agora, é loucura para os que se perdem, mas é poder de Deus para a salvação daquele que crê. É que talvez você nunca avaliou com clareza essa questão da fé. Você fala, nossa, será que realmente eu posso pisar nessa água? Será que esse negócio vai funcionar, pastor? E se eu entregar tudo e despreocupar e não acontecer? Já está duvidando. Experimenta. A Bíblia fala, provai e vede que o Senhor é bom. Sabe o que significa isso? Que eu poderia dizer a mesma coisa. Provai e vede que o Senhor é fiel. Provai e vede que a Bíblia funciona. Provai e vede que é verdade o que está escrito nela. Quantos dizem amém? Prova e veja. Essa noite eu tive um sonho, não sei se foi um pesadelo, se foi um sonho. Minha mulher me acordou, estava expulsando um demônio. Deu um grito na cama. Mas foi interessante porque eu estava passando na rua e tinha era na frente de um centro espírita muito grande. Talvez ele era desse tamanho aqui, dividido em 3 salões, sessões, era uma coisa assim. E a chefe do negócio estava altamente endemoniada na rua, e a polícia tentando segurar, uma confusão. E eu passei lá e vi aquilo, falei, é demônio esse negócio. E a hora que eu cheguei, eu não fiquei agitado, eu não estava gritando, nem nada, eu apenas olhei para ela, e o demônio assustou, né? Porque ele viu Cristo, porque eu sou justiça de Deus,
E eu estava consciente disso. E ela foi liberta ali naquela hora, e ela confessou a Jesus como Salvador. E eu falei, me dá uma oportunidade, deixa eu pregar no centro, marca um culto para mim. E ela ficou me olhando, e ela falou, tá bom, eu vou deixar você entrar. E eu lembro que eu entrei, tinha o povo demoniado de um lado, numa sessão, passava para outra, ia chegando, sabe? Ele preparou esse culto lá para mim, e a hora que eu subi, o pessoal não sabia que eu era crente, eu não falei nada. E aí o pessoal que estava no palco falou, nossa, qual que eram os demônios que ele falou que estava nervoso lá, disse que tinha uns 5 que eram os cavalos, os demônios do centro lá, eles estavam enfurecidos. Mas sabe qual que era a minha sensação nesse sonho? Eu não tinha que fazer nada, apenas estava lá. E eu fiquei lá, e aquele povão, eu falei, nossa Deus, o que eu vou pregar para esse povo aqui no centro? Eu perguntava para Deus, eu nem tinha levado o esboço, e eu ia pregar, porque foi tudo na hora, e eu não sabia o que eu ia falar. E Deus me lembrou da ilustração das 3 árvores, cada uma queria ser uma coisa, um queria ser um palácio, o outro um grande navio para carregar um rei, o outro um grande palácio para morar o rei, né? O outro uma coluna do palácio, na verdade, o outro queria ser um baú para carregar tesouros. Na verdade, queria ser um baú para carregar tesouro, virou um coxo. A outra que queria ser um grande navio, virou um barquinho, lá em Nazaré, na Galiléia, na verdade. E a outra virou um pedaço de pau jogado na serraria, que pegaram ela depois para fazer uma cruz, e colocaram um menino um dia, naquela que queria carregar um tesouro, que virou um coxo, colocaram um menino, que seria o rei, o dono de todo o tesouro. Aquela que queria ser um grande navio, para levar grandes reis, se tornou um barquinho, que esse rei pegou emprestado um dia, para falar do Deus Altíssimo sobre ele. E aquela outra que queria ser uma coluna, se tornou uma cruz, onde esse rei foi crucificado. Às vezes nós temos, essa era a minha pregação lá no Centro Espírita, mas o que foi interessante é que os demônios iam saindo, à medida que estávamos apenas ali. Porque eu fiquei pensando, pastor, por que você está falando isso? Porque eu creio que à medida que você vai entendendo a fé, na justiça de Cristo, você vai entendendo que não é uma questão de você fazer nada, apenas de estar posicionado na fé, apenas de estar ali, onde você chega, os demônios sabem que você sabe quem você é em Cristo. Não é uma questão de gritar, não é uma questão de esbravejar, não é uma questão de saber um monte de coisa, é uma questão de saber quem você é nele. O mundo espiritual reconhece, sabe e obedece, porque flui. Mas quando você está preocupado, você não teve a fé para fluir. Eu preguei domingo passado, e essa semana várias vezes eu tive que exercitar o que eu falei, porque vinha o problema e eu ficava preocupado. Aí eu lembrava, não, mas eu entreguei esse problema, eu não vou preocupar. Mas se você não preocupar, vai acontecer isso, isso, aquilo, e vai estourar assim, assim, assado, mas eu não vou preocupar, Senhor, o Senhor está cuidando, eu não vou preocupar. Eu rejeito, eu orava de novo, e de novo queria vir, e eu falava, eu vou esquecer esse assunto, eu já entreguei, eu não vou resolver isso, eu não vou, não adianta, a preocupação não resolve nada, mas a fé resolve. Eu estou desafiando você a provar, a entrar numa nova dimensão de fé, e experimentar o poder de Deus. Você fala, pastor, mas e aí? Resolveu? Resolveu, descansei. Mas resolveu o problema? Ainda não, mas está entregue. Quando você entrega, você não determina o prazo, é Deus que faz, e Ele não atrasa, ainda que você pense que Ele está atrasado, Ele sempre chega na hora certa, ainda que às vezes 4 dias depois o defunto já está fedendo,
Mas acredite em mim, mesmo que o defunto já estiver fedendo há 4 dias, ele remove a pedra e ressuscita o morto. Sabe qual é o nome dele? Ele é o Alfa e o Ômega. Um dia ele falou: comece, mas só ele diz: acabou. A história só termina quando ele diz: acabou. Então, às vezes nós ficamos achando que descansar eu vou conseguir quando eu não tiver mais problemas, mas hoje eu vim aqui para te falar a verdade, que é possível você descansar no meio do desafio. Eu estava passando uma grande tribulação um tempo atrás, começo do ano, e eu estava orando, e eu falei: Deus, resolve isso, eu estou cansado, eu preciso descansar, resolve isso para mim, porque a hora que isso resolver, eu vou descansar. E Deus falou comigo: você está enganado, o descanso não está no fim do problema. Por quê? Porque Ele falou para mim: um problema vai acabar e vão vir outros, porque no mundo tereis aflições, tereis problemas, mas tenha bom ânimo. Em outras palavras, descanse, apesar dos problemas, porque eu venci os problemas, eu venci o mundo. Então Deus falou para mim: o descanso não está no fim do problema, o descanso está na minha vitória na cruz. Claramente Deus falou isso comigo. Estou te falando isso porque você talvez está aqui hoje falando: nossa, pastor, eu estou tentando descansar, eu estou vivendo um problema, e ora para esse problema resolver, que eu preciso ter paz. Nós vamos orar, o problema vai ser resolvido, mas acredite em mim, a paz não está no fim do problema, está na vitória na cruz. Porque senão você vai sair de um problema e você fala: é agora que eu achei que eu ia descansar, olha outro problema. Você se identifica comigo? Então não se preocupe com os problemas, todos eles já estão resolvidos. Isso não é maravilhoso? Quando você está preocupado com alguma coisa, e você chega no banco, e o gerente fala: não se preocupe, querido, está tudo resolvido. Como assim? Você não lembra aquela aplicação que você fez? Você ganhou o prêmio. Então as aplicações que tem prêmio, aí você foi sorteado, pagou toda a dívida. Pois eu te digo, o Senhor lá na cruz resolveu todos os seus problemas. Ele é a sua sorte, Ele mudou a sua sorte, Ele é o grande ganhador e te deu de graça. Isso é poderoso. Lembra do concurso que eu comentei com os irmãos, sobre um concurso de pintura, para desenhar um cenário de paz? E eles fizeram um concurso com os artistas. Como diz o pastor Luiz, depois a gente vai fazer, eu não fiz 50 ainda, mas estou quase, então já tenho crédito para repetir a história. Pastor Luiz vai fazer 30 anos de pastor esse ano, hein? Que coisa, mês que vem, eu tenho só 20 e poucos. E então desenharam vários quadros da natureza, de rios tranquilos, de passarinhos cantando. O outro desenhou uma estrada bonita, tranquila, né? Cada um fez esse desenho, mas o quadro campeão foi o quadro de uma águia no penhasco, no meio de uma tormenta de chuva, raios e trovões, mas debaixo, e ela lá no ninho, lá em cima, e debaixo dela, um pintinho dela dormindo. Isso é paz, não é ausência de guerra. A verdadeira paz é poder dormir no meio da guerra. Você se lembra quando o barco de Jesus estava afundando? A Bíblia diz que ele estava fazendo o quê? É brincadeira um negócio desse? E os discípulos estavam fazendo o quê? Desesperados. Você se identifica? Eu me identifico. Eu não taco pedra em você. E aí a Bíblia fala, e ele acorda, e ele repreende o mar, os ventos,
e a bonança aparece. Eu vou falar algo para você muito poderoso. Por que os discípulos não tiveram autoridade para fazer o que Jesus fez? Porque eles estavam preocupados. Preste muita atenção no que eu vou te falar. Uma frase para você tuitar. Você só tem autoridade diante dos problemas os quais você é capaz de dormir. Você, vou repetir, só tem autoridade contra os problemas os quais você é capaz de dormir diante deles, porque você creu. Jesus tinha autoridade porque ele sabia quem era o Pai dele, que controla ventos e tempestades. Ele sabia quem é que estava balançando o barco. Ele sabia no controle de quem estão todas as coisas. Por isso ele dormiu. Ele sabia que Jesus sabia que só ia morrer na cruz, sim ou não? Sabia ou não, irmãos? Então, ele sabia que o plano de Deus ia se cumprir na vida dele, sim ou não? Sabia. Por isso ele não precisa ficar preocupado. Você não está preocupado? Você vai morrer? Não vou, eu vou morrer lá na cruz. Porque os meus planos já estão nas mãos do meu Pai, estão traçados e estabelecidos. A não ser, eu digo isso, a não ser que Deus tenha para mim outra situação, eu creio que eu não vou partir sem cumprir o propósito. Então não precisa ficar preocupado, minha vida está na mão dele. Por isso ele dormiu, e por isso ele tinha autoridade para levantar e exercer. Quando você descansa, você pode chegar diante do problema e falar: cessa, em nome de Jesus. Por que eu digo isso? Porque aquele que é poderoso está cuidando disso. Eu entreguei, então vai resolver. Vai resolver. Eu não sei como, às vezes a gente olha, vai ser assim, vai ser assado. Não, não é. Eu não sei. Eu sei que aquilo vai resolver. Isso é paz. A palavra de Deus nos diz que, lá no Salmo 23, verso 5, coloca para mim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Diga comigo: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Diga: não na ausência deles, na presença deles. É que você quer sentar na mesa quando não tem problema. Deus fala: pois eu preparo a mesa na presença do problema. Porque você já viu que também quando você está preocupado, eu sei que alguns têm um efeito reverso, né? Tem gente preocupada que come muito, mas muitos não comem nada. O fato é que não é uma boa comida, nem porque está ansioso, nem porque está estressado, né? Não tá um não tem fome, e o outro está comendo, não porque tem prazer, mas porque está ansioso. Não é legal isso. Eu não sei, Davi, ele era pastor, ele sabia o que ele estava falando nesse salmo. É porque o pastor, ele conduzia as ovelhas, e tinha os perigos dos lobos, que cercavam na espreita, esperando passar uma ovelhinha descuidada para comer ele. E ele ia conduzindo a ovelha em volta da montanha, até um lugar que era um platô, chamado de mesa. E lá, por causa da chuva, da temperatura, o pasto era verde, então, e era um lugar seguro, os lobos não chegavam ali. Aquilo era uma mesa, que o pastor levava as ovelhas para lá. Os inimigos estavam olhando, mas não podiam ir, e elas estavam pastando em paz. Ele preparava uma mesa, na presença dos lobos, que viam, mas não tinham acesso, porque o pastor levou para lá. Jesus não está dizendo para você que ele vai tirar os lobos, ele não está dizendo para você que não vai ter problemas, mas ele está dizendo: fique tranquilo, eu vou te levar para um lugar que é uma mesa preparada, um banquete. Os inimigos vão ficar olhando, mas você vai comer em paz, porque eles não vão tocar em você. Aleluia, oh glória a Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. É que você acha que na sua cabeça a mesa só pode ser posta se não tiver inimigo, mas não é incrível que ele está dizendo o contrário? Eu vou preparar uma mesa na presença do inimigo.
Eu vou preparar a festa na presença dele. Eu não sei quais são os inimigos que estão te cercando hoje, mas o nosso Senhor quer que você seja capaz de sentar-se à sua mesa de provisão, à sua mesa de cura, à sua mesa de suprimento, na presença do inimigo. Alguém pode dizer amém? Ou seja, você não precisa esperar que todos os problemas sejam resolvidos para depois você descansar. Agora mesmo você pode sentar e participar da festa que Ele preparou para você. Estar em repouso enquanto você enfrenta uma crise é contra a lógica humana, sim ou não, irmãos? Descansar no meio de um desemprego, descansar diante de um diagnóstico de câncer, descansar diante de uma ameaça de separação da família, descansar diante de uma ameaça de quebrar o meu negócio, descansar diante de uma dívida terrível que não para, de um filho que está se rebelando, descansar diante disso, pastor, é contra a lógica humana. E é por isso que, então, por que é contra a lógica humana? É por isso que Jesus nos disse que a paz e o descanso que Ele dá não é igual o mundo dá. Como que o mundo dá paz? É quando não tem problema, é quando tem muito dinheiro no bolso, está saudável e está tudo bem. Essa é a paz do mundo, irmãos. Mas Jesus vira para nós e fala assim: eu te dou a minha paz. A minha paz eu não dou para vocês igual o mundo dá, porque o mundo só tem paz quando não tem problema, logo nunca vive em paz. A paz deles é momentânea, é passageira, é ilusória. Jesus falou: eu não, a minha paz é diferente da do mundo, eu dou a paz apesar dos problemas, eu dou a paz na presença do inimigo. Sabe por quê? Porque a minha paz é sobrenatural, inexplicável, é fora da lógica, é fora da lógica humana. O mundo nunca pode entender e nem fornecer o descanso sobrenatural que Ele dá ao seu amado. Nunca, preste atenção nisso. Você nunca vai ter paz no mundo. Fica achando: quando eu pagar essa dívida eu vou ter paz, quando eu conseguir isso eu vou ter paz, quando eu tiver aquilo eu vou ter paz. Não há, é mentira. O mundo não consegue dar a paz sobrenatural. Agora você pergunta para mim: pastor, como que então eu posso descansar no meio dos desafios? A minha resposta para você é o tema da minha palavra. A maneira de descansar no meio do desafio é tendo uma atitude de rei. Tendo uma atitude de rei. Essa é a maneira que a gente descansa. Como que é isso na Bíblia? A gente vê isso no Salmo 110, verso 1. Salmo 110, verso 1 é um salmo messiânico. Davi está falando profeticamente pelo Espírito Santo, e ele diz: o Senhor disse ao meu Senhor, sente-se, ou vamos ler aqui na outra versão, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Nós estamos escutando uma conversa divina entre o Pai e o Filho, que aconteceu depois que Jesus conquistou o pecado e a morte e ressuscitou dos mortos. Como é que você sabe disso, pastor? Porque Davi estava falando de Efésios, capítulo 1, verso 20. Olha o que diz: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Olha o verso 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Olha lá, o qual é o seu corpo, verso 23, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Não é incrível? Davi estava dizendo: disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha
todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Aí Cristo vem, morre, leva os nossos pecados, vence o pecado, vence a morte, ressuscita, e o Pai leva ele para o lugar que ele tinha falado lá à direita. Mas tem uma diferençazinha aqui agora. Davi disse: até que eu ponha seus inimigos debaixo dos seus pés. Mas o que Efésios diz? Assentou à minha direita e pôs todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Aleluia. Todos os seus inimigos já foram colocados debaixo dos pés. Aí você fala: Senhor, mas pastor, mas colocou debaixo do pé de Cristo. Mas o texto continua: e para ser o cabeça, estabeleceu o corpo, que é a igreja. O pé está no corpo, o qual somos nós. E ele já pôs os inimigos debaixo do pé. Sabe o que significa isso? Que os seus inimigos já estão debaixo dos seus pés. Eu fico pensando que o céu fica rindo da gente. Eu acho que tem hora que crente parece um bando de doido, porque sabe aquela coisa? Você está com medo da lagartixa de plástico, achando que é de verdade. É de plástico, criatura. Não! É aquela coisa, você está preocupado, já está resolvido. Não, estou falando, está debaixo do seu pé, é só olhar. Creia, porque você está angustiado, dorme, está resolvido. É que você é por isso que o diabo, qual que é a grande estratégia do diabo, irmãos? Te prender na ignorância. Por isso que ele não quer que você venha para a reunião. Porque conhecereis a verdade de que os seus inimigos estão já colocados debaixo dos seus pés. E a verdade a seu respeito em Cristo te libertará. Mas se você não tem a verdade, você continua preso. Porque não creu, porque não viu. Crianças têm medo porque não conhecem. Mas à medida que você cresce, muitos medos de criança passam. Por quê? Porque você descobre que aquilo não era real, não tem bicho-papão, coisa nenhuma. No corredor escuro do quarto. Você fica rindo daquilo. Quando se é criança, a gente tem muitos medos de coisas que não existem, ou que já foram resolvidas. Agora, o que é crescer na fé? O que é deixar de ser criança na fé? É ter a revelação da obra consumada. À medida que eu entendo isso, o medo vai embora, a ansiedade vai embora, a preocupação vai embora, porque eu entendo essa verdade. Jesus voltou ao Pai, e o Pai disse para ele: senta à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então qual é a atitude? E ele aconteceu isso. Qual que é a atitude de Jesus hoje? É a atitude que está sentada. Nos tempos antigos, nos tempos bíblicos, os inimigos derrotados, eles eram trazidos de volta, acorrentados. E o rei vitorioso sentava no trono e punha o pé nas costas do inimigo. Por isso que a Bíblia está falando isso. Às vezes a gente vê a expressão, a gente não entende, mas naquela época era assim que funcionava. Vencia a guerra, acorrentava o rei vencido, trazia ele, o rei vitorioso sentava no trono, o outro deitado de costa, acorrentado, e ele punha o pé, dizendo: está debaixo do meu pé, está vencido. Por isso que o Senhor diz que ele assentou e colocou o inimigo debaixo do pé dele. Colocou, não precisa mais lutar, por isso está sentado. Você não luta sentado, você luta de pé. Mas por que sentou e nos fez assentar com ele? Porque já venceu. Você apenas põe o pé, você apenas mantém o pé nessa posição, não precisa se preocupar. Nós, a igreja, somos o corpo, e ele colocou os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. Você pode descansar com Cristo, irmãos, e nele, porque a cada dia que passa, a doença, o inimigo da pobreza, da depressão e de todo tipo de maldição já foi colocado debaixo do seu pé.
Às vezes está tentando espernear, mas não resolve. Porque você fala, pastor, mas está aqui, eu estou sentindo, eu sei. Mas a verdade diz que está debaixo do seu pé, ainda está aí, até o momento que você vai crer. No momento que você crê, não vai ter efeito mais, porque a verdade vai funcionar na sua vida. É por isso que a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Lá em Hebreus, no capítulo 10, verso 11, a Bíblia deixa claro o motivo pelo qual Jesus está sentado à direita do Pai. Ele está sentado à direita do Pai, porque o trabalho está terminado. A Bíblia diz, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, a exercer o serviço sagrado, e a oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca, jamais podem remover pecados. Verso 12, Jesus porém não, em outras palavras, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Você fala, pastor, você não acabou de ler em Efésios que já colocou? E agora Hebreus está dizendo até que seja posto? Já está ou vai colocar? Os dois. Porque já está, é que vai ficar. Ah, pastor, para com isso. Veja, você está com uma doença, ok? Você está sentindo a doença aí. Jesus já derrotou essa doença? Já está debaixo do pé? Mas ainda será colocada? Quando? Quando ela sair. Porque já é vencida, ela não pode permanecer no seu corpo. Então veja, oficialmente essa doença não te pertence, no momento, mas você está sentindo ela aí, ela está te incomodando. Então você tem que crer nessa verdade para que ela se torne realidade, ou seja, que ela seja trazida à realidade do que é. Jesus já deu a vitória. Deixa eu tentar explicar de outra maneira. Você tem uma dívida para pagar, essa dívida já está providenciado o pagamento? Sim ou não? Em Cristo? Sim. Alguém, você tem uma dívida, ok? De 1 milhão, e alguém chega e abre uma conta para você no banco, de 1 milhão de reais, um outro banco, e aí ele liga para você e fala, olha, eu já providenciei o dinheiro, para você pagar aquela dívida de 1 milhão, está no banco. Então já está resolvido, sim ou não? Está. Mas ele fala, agora, traga ela para debaixo dos seus pés. Como? Vai lá, pega o dinheiro e paga. Por isso é que ela está resolvida, mas agora você precisa trazer a realidade. Está feito em Cristo. No momento que eu creio, funciona. Eu já estou curado, mas ainda estou aqui com a doença. Eu vou crer, porque a hora que eu creio, ela é trazida à realidade, para estar debaixo dos meus pés. Os irmãos estão conseguindo me entender? Amém. Fico preocupado, não quero ficar falando se você não está entendendo. Então veja, Jesus disse que ele já fez, por isso que ele sentou. No Velho Testamento, o sacerdote tinha que ficar repetindo o sacrifício, um dia após o outro, nunca sentava. Os irmãos já ouviram, não tinha cadeira lá no tabernáculo, porque a obra nunca terminava. Mas uma vez que Jesus vem, ele resolve de uma vez para sempre. Por isso ele se assentou, porque assentar é a posição de quem terminou o trabalho. Todas as coisas foram resolvidas. Irmãos, isso é uma verdade tão poderosa. Lá na cruz, Jesus conquistou os inimigos do pecado, da depressão, da pobreza, da morte prematura. Todos os inimigos já foram colocados. E a Bíblia diz que nós já estamos, lá em Efésios capítulo 2, verso 6, lembrando você, e juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez, do mesmo jeito, assentar com Ele nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo
Cristo. Ele fala: eu pus vocês na mesma posição que eu, para mostrar a minha bondade, para mostrar a minha graça, para mostrar o meu amor, para mostrar o meu favor. Eu te coloquei nessa posição, creia, porque 1 João 4,17 diz: como Ele é, também nós somos neste mundo. Olha lá, nisso é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, porque segundo Ele é, não será, é, também nós somos, lá no céu, neste mundo. Jesus tem doença, tem miséria, tem depressão, tem medo. Segundo Ele é, você é, aqui. Meu Deus, diga amém. Creia nisso, diga isso para os seus inimigos, diga para a sua doença, diga para o seu problema: segundo Ele é, eu sou. Ele não tem, eu também não tenho. E eu trago você para debaixo dos meus pés, que aí é o seu lugar. Essa é a postura da fé. Postura da fé não é ficar choramingando: ninguém me entende, ninguém me ama, o pastor não me visita, ah, Jesus, olha as minhas lágrimas. Não, Deus não vai fazer nada na sua vida por dó. Aliás, pasme que eu vou te falar: Jesus não vai fazer mais nada por você, porque não tem o que fazer, porque já está feito tudo. Apenas traga para debaixo do seu pé, traga, em fé traga. Oh, isso é tão maravilhoso, e a gente ainda acha que Ele está atrasado. Nós podemos descansar na presença dos nossos inimigos. Eu quero que você ouça isso atentamente, porque isso é o ponto central do que eu quero comunicar para você hoje. Deus não falou que você pode descansar quando todos os seus inimigos forem destruídos, quando todos os seus problemas estiverem resolvidos. Não, Ele disse que Ele quer que nos sentemos e descansemos primeiro. Primeiro você descansa, depois o inimigo sai. Essa é uma atitude inversa. O sintoma ainda está no corpo. Este desafio ainda pode estar afetando você. Essas adversidades ainda podem estar gritando na sua frente. Mas eu quero que você ouça o Pai te dizendo: meu filho, senta-te à minha direita, até que eu coloque todos os seus inimigos sob seus pés. Em meio a esses sintomas, descanse na obra consumada de Cristo, permaneça em repouso e não deixe o seu coração ficar perturbado. Eu vou deixar esses sintomas físicos no seu corpo sob seus pés. Eu farei com que os problemas que você está passando, desafiadores com seu filho, fiquem sob os seus pés. Eu vou fazer com que essa dívida financeira esteja sob seus pés. Eu vou fazer com que esse relatório médico negativo fique sob os seus pés. Não você, deixarei seus inimigos sob os seus pés. Seus inimigos já foram derrotados. Não há batalha para você lutar. Sua parte é descansar. Descansar. Eu vou fazer, não você. Seja o que for que você esteja passando, meu irmão, na sua vida agora, você pode ter a atitude de que todo inimigo que vem contra a sua família já está derrotado. Você não precisa lutar. O Senhor já conquistou a vitória. E um por um, Ele vai colocar debaixo dos seus pés. Um por um, a realidade virá. Ele está simplesmente esperando, enquanto Deus vai fazendo, vai trazendo a realidade do que já é. E aí a Bíblia diz, interessante, que Ele está fazendo isso para quê? Para nos levar a um lugar de abundância. Você vê como que o caminho de Deus é diferente do nosso? O caminho de Deus é descansarmos antes que Ele produza um resultado. Qual que é o nosso caminho? Resolvo o problema, depois tiro férias.
e descanso. Deus não, descansa primeiro, depois eu resolvo o problema, porque já está resolvido. É porque quando eu descanso, eu creio, quando eu creio, funciona. É invertido. Você quer ver o problema resolvido para ter paz, o Senhor diz, já está resolvido, descansa, que Ele vem para debaixo do seu pé. Descansa primeiro, confia em mim. Eu sei que é uma verdadeira luta para descansar. Por quê? Por que é difícil descansar, gente? Primeiro, antes do problema resolvido, porque é contra a natureza humana, é espiritual. Nós sempre queremos fazer algo em relação ao problema, e nós pensamos que isso é uma atitude responsável, quando nós nos preocupamos, quando a gente demonstra preocupação. Se eu não fizer isso, parece que eu sou irresponsável, mas o Senhor está mostrando a você como esforçar para entrar no seu descanso e ser diligente em entregar tudo a Ele. É ter a postura de rei. O rei vitorioso, lembra, não luta mais, senta no trono e põe o pé nas costas do inimigo. Ele está ensinando você a descansar, Ele está mostrando para você, o Senhor está te mostrando como esforçar, entregando tudo. Veja, os filhos de Israel, eles lutaram para descansar, eles lutaram para tentar acreditar nas promessas. Sabe por quê que foi tanta luta? Porque estavam o tempo todo olhando para os obstáculos, não estavam olhando para as promessas. A Bíblia diz que Deus libertou eles da escravidão do Egito, e diz que levaria eles para uma terra que mana leite e mel. Era uma promessa certa, uma declaração do que Deus faria, definitiva. Já seria muito bom uma terra que tivesse leite e mel, né, irmãos? Mas Deus nem falou que vou te levar para uma terra que tem leite e mel. Eu vou te levar para uma terra que mana leite, mana mel. Muito mais do que ter, ela flui de lá. É uma imagem linda da provisão abundante de Deus. Lembra lá os tubos de ouro fluindo, não é? A unção. Agora, e você sabe uma coisa interessante entre o Egito e a terra prometida? É que lá no Egito os frutos eram, vocês lembram qual que eram os frutos que dava lá no Egito? Quem lembra? Que eles tinham saudades? Pepino, melão, cebola, alho. Esses eram os frutos que dava lá. Você sabe onde esses frutos dão? No chão. Tem que plantar, tem que cuidar, é difícil de pegar. É ou não é? É o mundo é uma luta, não é não? Para conseguir vencer no mundo, meu Jesus poderoso, que luta que é. Os frutos do mundo são trabalhosos, são difíceis. É ou não é, irmãos? Agora, você sabe qual eram os frutos que dava lá em Canaã? Romã, uva, figo. Onde dava isso? Na árvore. Era só pegar. Sabe o que a Bíblia está mostrando? Que os frutos de Deus estão à nossa disposição. São fáceis, é só pegar. É Ele que faz. Não é um esforço. É por isso que eu amo esse texto que diz que a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. O mundo, às vezes você pode enriquecer, mas debaixo de tanto problema. Mas a bênção de Deus não, ela não traz desgosto. Enriquece, por quê? Porque já está à sua mão. E Deus disse para eles que eles iam ter grandes e belas cidades que eles não construíram, casas cheias de todas as coisas boas que eles não encheram, poços escavados que eles não cavaram, vinhas e oliveiras que eles não plantaram. Está lá em Deuteronômio capítulo 6, depois você pode ler. Tudo isso era a imagem do que Deus queria para eles. Entrar, em outras palavras, o que é, irmãos? Vou levar para vocês um lugar onde tem toda a comida, as casas estão prontas, mobiliadas, a despensa está cheia, os poços já estão cavados, tem água lá, está tudo pronto. Sabe o que ele está falando? Eu estou levando vocês para uma obra terminada.
Fala para mim se essa religião dos crentes não é boa. É bom demais ser crente, gente, quando crê. Mas quando está na lei é duro, porque morre no deserto, fica acusado de receber tudo de graça. Tem um pastor, nossa, ele não é daqui de Goiânia não, o pai dele é rico, muito rico, mas rico mesmo, e ele teve um chamado, né? Foi para a igreja, o pai dele concordou, o pai dele é crente também, o pai dele dá um salário para ele de 20 mil por mês, para ele ser pastor. Oh glória, fica com inveja não, gente, pede para o pai que o pai dá também. E um dia ele estava nervoso, não sei o que, reclamando, não sei, esse negócio está certo, eu vou falar para meu pai, eu acho que eu tenho que viver, é da obra, não sei o que. Eu falei, irmão, que conversa louca, você enlouqueceu? Qual que é o problema? Se Deus te deu um pai que topa te dar um salário desse para você servir a ele, descansa, recebe, criatura. Mas parece que alguns crentes é desse jeito. Eu conto uma notícia dessa e falo, mas não pode ser tão fácil assim, eu tenho que lutar, pastor, eu tenho que pagar o preço. Ok, eu vou te falar, o preço que você tem que pagar é conseguir descansar, porque ele já pagou o preço lá na cruz, nós recebemos de graça. Eu sei que isso acaba com o seu orgulho, né? Porque não é você que faz, mas isso é uma bobagem, irmãos, uma bobagem. Deus é maior que os gigantes. O que aconteceu? Presta atenção, estou indo para o final. Algo muito ruim aconteceu, porque quando eles chegaram em Cades Barneia, Deus então enviou, né? Os irmãos sabem a história, Moisés envia os 12 espias, e eles foram lá e viram realmente, falaram, nossa, realmente é maravilhoso, eu fui no culto domingo, eu espiei, eu vi o que o pastor pregou, e realmente, o que Deus tem para nós, mana leite e mel. Eles viram realmente, só que eles viram mais coisas. Mas as cidades têm um muro altíssimo, a fortaleza, e os gigantes são grandes. Sabe o que é isso? Eu venho aqui, eu prego para você, aí você fala, pastor, mas é verdade, amém, eu creio, já está feito, Deus já resolveu os problemas do meu casamento, amém, aleluia, mas o senhor não conhece meu marido, aquele é uma aroeira, mas o senhor não sabe o tamanho da minha dívida, mas o senhor não sabe a minha situação. É a atitude dos 10 espias incrédulos. Josué e Caleb tiveram uma atitude de rei, por isso eles voltaram animados, e falou, gente, vamos lá, é verdade, o que Deus prometeu, nós vimos, as uvas, os cachos de uva do tamanho de um homem, precisa de 2 para carregar, é incrível, é maravilhoso. E aí um incrédulo lá do lado falou, mas e o gigante? Que gigante? Eles vão ser, olha o que eles falaram, eles vão ser a nossa comida. Tá doido? Vamos devorar igual pão. Fichinha, esse marido seu. Fichinha, essa dívida sua. Fichinha, o que deu derrubar ele do cavalo, não vai sobrar nada. A hora que Deus deu um estalo no dedo, acaba tudo. Irmãos, quantas vezes eu já contei para você, fiquei 3 anos desempregado, não tinha curso superior terminado, não podia entrar onde eu entrei, eu estava comendo macarrão, não tinha nem carne moída, sério, e o meu chevette a álcool estava fundido. Quando Deus fez assim, pá, no outro mês, estou te contando a presença de Deus, eu estava ganhando 50 salários mínimos. Pois é, quando Deus dá um estalinho, por que você está olhando para o gigante? Seu problema é o foco no lugar errado.
Josué e Calebe não, eles olharam para a promessa, eles tiveram uma atitude de descanso, eles tiveram uma atitude de sentar. Os 12 espias incrédulos não, eles olharam para o gigante que estava lá, olharam para os muros, perderam o foco na promessa. Por isso, e infelizmente contagiaram a nação que morreu no deserto por causa disso. Aquela geração ficou lá, com exceção de Josué e Calebe, que tiveram uma atitude de sentar, colocar os pés nas costas do gigante e entrar para a promessa. Você vai ficar do lado de quem? De Josué e Calebe ou dos incrédulos? Para quem você vai olhar? É incrível. Eles permaneceram, a fé deles não foi estabelecida no gigante que eles viram, foi estabelecida na promessa de Deus. Interessante, irmãos, que o medo, você sabe de quem que eram a tribo dos gigantes que estavam lá? Era da tribo de Anak. Essa palavra Anak significa coleira, ou corrente no pescoço. Eles estavam com medo dessa turma, que significa corrente no pescoço. Você já experimentou colocar uma corrente bem pesada no seu pescoço? Não é correntinha, não. Pega uma corrente de trator e põe no pescoço, você vê. É um fardo enorme, é ou não é? A Bíblia fala que é um jugo. Embora Deus tivesse libertado os filhos de Israel dos seus malfeitores do Egito, e eles não fossem mais escravos, eles ainda continuavam acorrentados. Veja, Deus tinha livrado eles das correntes de Faraó, sim ou não? Não eram mais escravos, sim ou não? Mas na sua cabeça ainda mantinham-se acorrentados com medo dos gigantes da corrente. Eram livres, mas a mente era escrava. Veja se esse não é o problema da maioria dos crentes. Já somos livres, os inimigos já estão colocados debaixo dos meus pés, a obra já está consumada, mas porque a minha mente ainda é velha, ainda tem uma corrente na minha cabeça, ainda tem uma corrente no meu pescoço, ainda fico preocupado, ainda fico com medo, ainda fico pensando se Deus não vai fazer. Estava brincando aqui com o pastor Walter na oferta, né? Eu falei, não come, o Gustavo pregou, eu falei, não come a semente não, porque quem come semente é passarinho, e você não é passarinho, você é rei. Reis plantam as sementes, porque tem comida. Percebe a postura? Tem gente que é escravo, ele não consegue dar oferta, ele come a semente, porque ainda está acorrentado, ainda está com medo de passar necessidade, por isso ele não dá dízimo. Ele está com medo de passar necessidade e faltar, por isso ele não dá oferta. Mas o rei não. O rei está sentado, ele sabe que tudo já está pronto, ele pode semear. Ninguém diz amém nessa hora, né? Ok, como diz o pastor Luiz, ok. Veja, irmãos, eles estavam livres, mas tinham uma mente de escravo, tinha uma corrente no pescoço. Em vez de se concentrarem na bondade, na promessa de Deus, eles se concentraram no problema, nos seus gigantes, no anaquins. Estavam cheios de medo, cheios de ansiedade, e aquela geração ficou para trás. Agora, olha o que Deus diz lá em Hebreus capítulo 3, verso 11, a respeito deles. A equipe de louvor pode subir. Assim, jurei na minha ira, não entrarão na onde? No meu descanso. Uau! Hebreus capítulo 3 fala que os filhos de Israel não foram autorizados a entrar na terra prometida, porque duvidaram da palavra de Deus. Muitos irmãos não podem entrar numa vida cristã vencedora, porque não creem, porque duvidam. Agora,
Ao invés do Senhor falar, eles não vão entrar, preste atenção, ao invés do Senhor falar, eles não vão entrar na minha terra prometida, o que ele falou? Não vão entrar onde? No meu descanso. Então, o que a Bíblia está dizendo? Olha para mim, estou encerrando. Preste atenção, no Novo Testamento, a terra prometida é o descanso. Isso não te encanta, não? No Novo Testamento, entrar em Canaã é descansar. Canaã é a vida cristã vitoriosa, é o crente espiritual. E o crente espiritual é o que conseguiu descansar, porque creu. Aparentemente, irresponsavelmente, ele creu. Diante do problema e da tempestade, ele dormiu. Deus chama a terra prometida meu descanso. A graça e o descanso de Deus são para o crente da nova aliança. E da mesma forma, Deus quer te trazer da escassez para a terra da promessa e da abundância. Ele quer te tirar da doença para a saúde plena. Ele quer a terra prometida que Ele quer trazer você é o descanso. Por isso, amado, olha para cá, não esteja consciente do gigante, esteja consciente da promessa. Não tenha mentalidade de escravo, não esteja concentrado em Anak. Decida hoje tirar a corrente do seu pescoço. Sabe esse problema que está te atormentando? O Senhor já colocou ele debaixo dos seus pés, e você vai comer ele igual pão com manteiga. Manteiga da Bahia, aquela bem amarelinha e saborosa. Por que você está com medo? Mas ele é grande, mas o Senhor é maior do que ele. Mas eu nunca vi falar de alguém que o vencesse. O Senhor sempre é o primeiro. Hoje eu quero desafiar você a tirar a corrente, porque ela não te pertence mais. Ela já não está mais em você, ela está só na sua cabeça. Para de tentar se qualificar. Ele já te escolheu. Não procure entender esse amor. É graça imerecida. É favor imerecido. Tudo que o Senhor quer é que você entre no descanso, que você tenha a revelação de que tudo que você precisa já foi feito lá na cruz. Quando a sua confiança está nele, no seu trabalho terminado, você vai estar consciente da promessa e não consciente do problema. Consciente da promessa, não do problema. Há uma passagem muito bonita na palavra de Deus, quero ler ela, vamos ficar de pé, mas não saia, por favor. Ela está lá em Isaías 54, quero mostrar ela para você, verso 1, preste atenção aqui em mim, por favor, tenha uma atitude de rei. Essa passagem é muito bonita. Isaías 54, ele vem obviamente depois do capítulo 53, que é um capítulo messiânico. Isaías 53, ele fala dos sofrimentos de Jesus na cruz, sabia? Presta atenção, capítulo 53 é messiânico, ele está falando da obra de Cristo na cruz. E o 54, então, ele faz uma declaração depois dessa obra. Ele diz: canta alegremente quem? A que está com muitos filhos? A que está sem problemas? A que está sem luta? Não, canta alegremente quem? Ó estéril, que não deste a luz, exulta com alegre canto, e exclama
você que não teve dores de parto, você que ainda não viu o seu problema resolvido, você que ainda não viu a cura, você que ainda não viu a dívida paga, você que ainda não viu o casamento restaurado, ainda não viu a salvação da sua família, canta, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Mais bênção eu vou dar para você que está no meio da luta, do que aquele que parece que não tem luta. Maior será a sua vitória do que o que você está vendo. E se você crê nisso, diz o verso 2, tem uma atitude: alarga o espaço da sua tenda. Estenda-se o toldo da sua habitação, e não o em peças. Alonga as tuas cordas, firma bem as suas estacas. Está com a conta negativa? Pois o Senhor te diz: abre outra conta, porque uma vai ser pouco. Está doente? Não pode fazer nada? Manda fazer revisão na bicicleta. Compra uma bola nova, porque você vai voltar a praticar. A saúde será maior. Seu casamento está para acabar? Começa a olhar uma viagem de lua de mel, porque maior será a alegria do que eu vou fazer no seu casamento, do que tudo que você já viveu até agora. Meu Deus, que loucura! Verso 3: porque transbordarás para a direita e para a esquerda, aleluia! A tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, você não será envergonhado. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás desse tempo de luta, esquecerás desse tempo de depressão. Você vai esquecer desse tempo de desemprego, você vai esquecer do que você está passando. Você vai esquecer, eu sinto essa palavra profética aqui nessa manhã. Eu sinto o Espírito de Deus falando para pessoas aqui. Você vai esquecer da vergonha da sua mocidade, e não mais te lembrará do opróbrio da sua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Sobe a Bíblia, verso 5. Ele é chamado, Ele é o teu Redentor, Ele é o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias eu torno a acolher-te. Erga suas mãos, cante, ó estéril, exulta, porque muito em breve você vai se esquecer desse tempo de sofrimento, porque o Senhor já colocou debaixo dos seus pés todos os seus inimigos. Erga suas mãos para Ele. Erga suas mãos. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz
Erga a sua voz, erga as suas mãos.